Olá, eu tô aqui reproduzindo este vídeo aqui porque eu queria mandar uma resposta aí para uma mulher chamada Janaína Pascoal, né? Que eu tenho observado os vídeos dela aí só falando mal aí do PT, não é? Achando que só o Bolsonaro é o santo, não é? Achando que só o Bolsonaro é o salvador do Brasil, não é? Eu gostaria de falar uma coisa aí para esta Janaína Pascoal, que acha que sabe de muita coisa, que pensa que é muito inteligente, apesar de ter estudado. Mas eu queria dar uma respostazinha a essa Janaína Pascoal, né? Que eu fico aí analisando aí os vídeos delas aí. Eu tô assim de óculos porque eu não gosto de ser identificado e também não gosto de muita polêmica, entendeu? Mas eu só dou resposta. Eu não tenho um programa mesmo, eu só dou resposta. Ô Janaína Pascoal, tu ataca tanto o Lula, não é? Diz que Lula é corrupto, não é? Olha só, vai lá atacar os filhos de Jair Bolsonaro, ô Janaína Pascoal. Ataca lá, meus filhos de Jair Bolsonaro, né? Com a tal de COAF, não é? Investigou Eduardo Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, né? E o pai dele querendo justificar o filho, né? O Jair Bolsonaro, né? Dizendo que se ele cometeu algum ato ilícito ou errado, o pai daria conta, né? Não, 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 não. Não é assim, não. Prenderam o Lula injustamente. Caraca, não deixaram nem o cara se defender. Ô, Janaína Pascoal, eu queria te direcionar essa resposta. Quem defende corrupto é corrupto também. Quem defende bandido é bandido também, sabia? Eu não sei se tu é política de alguma coisa ou de direitos humanos, ou Janaína Pascoal. Eu só queria aqui, meu, te mandar essa resposta aqui, entendeu? Você que acha, que pensa, que sabe de muita coisa, olha só, nesse país, no Brasil, não há justiça, meu. Como é que você diz que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro estão combatendo a corrupção? Se os próprios corruptos são eles, além deles tem mais, não é? Que eu sei, meu. Eu sei, meu irmão, não conheço os corações, não, mas pelo procedimento, pelo que há no parlamento, no Senado, ou na República Federal, ou na República lá no Planalto, eu vejo, não é? Você falando aí que Sérgio Moro está combatendo a corrupção, isso é mentira. Em primeiro lugar, já errou. Em vez de julgar Lula, aceitou logo a proposta de Jair Bolsonaro errado, foi contra a Constituição. E outra, Jair Bolsonaro também errou ao chamar ele. Primeiro era para que ele julgasse Lula primeiro. Ou Janaína Pascoal, o que tu não sabe, sabe o que é Janaína Pascoal? É que está havendo um jogo político, minha irmã, e tu não sabe de nada. Tu só sabe estar aí na internet, só comentando e falando que o PT fez isso, fez aquilo, escambau. E os filhos de Jair Bolsonaro, tu não vai lá criticar o Janaína Pascoal, os filhos de Jair Bolsonaro, vai lá criticar o minha irmãzinha. Eu vi você nas entrevistas em Fátima Bernardes, né? Eu olhei assim, claro, se você fez o certo, ok. Mas existe um lado seu negativo aí, sabia disso? Os filhos de Jair Bolsonaro não é peça boa também não, minha irmãzinha. Não é peça boa, não é. E só critica o PT, vai lá investigar Jair Bolsonaro, Sérgio Moro. Vai lá, ô Janaína Pascoal, tá com medo porque o camarada lá é presidente? Olha só, já diminuiu o salário, enganou a todo mundo para se eleger. Citou um texto bíblico para manipular todo mundo. E a maioria dos que elegeram ele caiu na lábia dele. Olha só, tu acha que Sérgio Moro tá fazendo justiça mesmo? Ô Janaína Pascoal? Será que Sérgio Moro está fazendo justiça mesmo? Porque o Brasil não há justiça. Como é que pode? Os corruptos
fazer injustiça. Eu nunca vi isso. Bolsonaro falou que não queria corrupto no seu ministério. E tá vendo que a imprensa já deu em cima e quiseram se sair. Como é que tu pode falar o Janaína Pascoal do PT, minha irmã? Me responde aí, quem tem telhado de vidro não põe pedra no outro não, senão ambos os dois caem juntos, sabia? Ô Janaína Pascoal, sabia disso? Eu vou te falar mais uma coisa aqui. Tem uma frase na Bíblia, eu não quero nem pôr isso no livro, mas tem uma frase que diz assim, ó. Como é que pode Satanás expulsar Satanás, se não ambos os reinos não subsistem, eles caem? Ou seja, eu vou dizer no meio político, como é que pode os políticos corruptos combater a corrupção se os mesmos corruptos são eles mesmos? Como é que você vem dizer, Janaína Pascoal, que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro está combatendo a corrupção? Ô minha irmã, você tá maluca, minha irmã? Tu estudou o que o Janaína Pascoal ou o Sérgio Moro tá te dando alguma propina, Janaína Pascoal, para que tu esteja aí na internet falando mal do PT e cobrindo as malandragens dos filhos de Jair Bolsonaro? Tu estás vendo, minha irmãzinha, as malandragens aí, ó, que a COAF está descobrindo sobre Flávio Bolsonaro, e tu não fala nada, minha irmã, entendesse? Estás vendo que Bolsonaro está fazendo as burradas dele, e tu não fala nada, minha irmã. Mas vem dizer que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro está combatendo a justiça. Minha irmã, nesse Brasil não há justiça. Tem, mas não é cumprida, minha irmã. Entenda, ô Janaína Pascoal, entendeu? Minha irmã, você só sabe estar aí na internet comentando: eita, Bolsonaro está combatendo a justiça. Que conversa fiada, meu. Era só essa resposta. Eu queria te dar, o Janaína Pascoal, entender? Se eu estasse com medo de Jair Bolsonaro, estasse com medo, tá sabendo que tem países aí que não quer nem saber dele, não quer nem papo, não é? Tu não tá sabendo, não é, Janaína Pascoal? Agora fica aí babando Jair Bolsonaro. Eita, o governo dele é isso. Que papo. Tem tanta gente aí que é a favor de Bolsonaro na internet que foram enganados. Foram enganados. Uns voltaram na inocência, mas outros, sabendo quem ele é, votaram nele. Janaína Pascoal vai saber mais o que é justiça, meu irmão. O que é justiça, vai saber mais. Vai estudar mais, entender? Não é você aí do canal assim, Brasil acima de tudo, não é? E essa conversa aí que Bolsonaro fica declarando que Deus acima de tudo. E Bolsonaro é crente desde quando, minha irmã? Mas, rapaz, tomou um texto bíblico para manipular o povo, olha só. E cuidado que é um perigo, se ninguém toma texto bíblico da palavra de Deus em vão, não, minha irmã. Cuidado. Cuidado que é perigo, hein? Cuidado, minha irmã. É o que Jair Bolsonaro fez. Vai criticar o Janaína Pascoal, os filhos de Jair Bolsonaro lá, vai lá, ou tá encobrindo a safadeza deles? Estás encobrindo a safadeza deles, que nem o pai quer fazer? Disse que se houvesse alguma coisa errada com os filhos dele, o Bolsonaro falou: eu resolvo, mas resolver não. Investigar o Lula sem prova, minha irmã, tem que botar para quebrar também. Então detona o Brasil, lasca o Brasil, meu. Quer encobrir safadeza de Bolsonaro? Que papo é esse? Vai lá investigar o Janaína Pascoal Bolsonaro. Estás vendo? Mal começou o governo do cara e já tá aí as desgraças já aí, ó, no país. Já tá as desgraças, só fez o Bolsonaro entrar no poder que tá fazendo besteira mesmo. Pior do que o PT é Jair Bolsonaro e vai vir mais, pior que o PT. Cuidado, minha irmã. Cuidado, Janaína Pascoal. Veja o que você fala, quem tem telhado de vidro, não põe pedra no outro não, senão ambos os dois caem junto. Se você acusa o PT,
ter outro dedinho acusando você também, sabia disso? Jair Bolsonaro tá lá, ele é o santinho, ele é o salvador do Brasil, não é? Que papo mesmo. E esse negócio aí dele se aliar a Israel, isso aí é só. Isso aí eu sei de tudo mesmo. Porque o coração do homem é enganoso. E outra, Bolsonaro é outro mentiroso também. Não vai cumprir nada não, minha irmã. E se cumprir é só para dar uma de bonzinho, entendeu? Aprende isso, Janaína Pascoal.